Quais galáxias são melhores para a vida extraterrestre inteligente? 29 de maio de 2020. O universo é tão vasto que é difícil imaginar que somos a única espécie inteligente por aí. Atualmente, conhecemos 4 tipos distintos de galáxias: elíptica, espiral, espiral barrada e irregular. Embora existam tipos diferentes, também aprendemos que cada galáxia contém os mesmos elementos, mas estes são organizados de maneira diferente para cada tipo. Qual dessas galáxias poderia ser a melhor candidata à vida extraterrestre inteligente? Um astrofísico da Universidade do Arkansas estudou essa questão e parece que galáxias elípticas gigantes não são tão prováveis quanto se pensava serem berços de civilizações tecnológicas como a nossa. O novo estudo é um pouco controverso porque contradiz um estudo anterior que teorizou que galáxias elípticas gigantes teriam 10.000 vezes mais chances do que galáxias de discos em espiral como a Via Láctea, de abrigar planetas que poderiam nutrir civilizações tecnológicas avançadas. Os cientistas já haviam argumentado em 2015 que a probabilidade aumentada seria porque galáxias elípticas gigantes detêm muito mais estrelas e têm baixas taxas de supernovas potencialmente letais. No entanto, Daniel Whitmire, professor aposentado de astrofísica e instrutor do Departamento de Ciências Matemáticas da Universidade da Califórnia, tem uma opinião diferente. Ele acredita que o estudo de 2015 contradiz uma regra estatística chamada princípio da mediocridade, também conhecido como princípio copernicano, o qual afirma que, na ausência de evidências em contrário, um objeto ou alguma propriedade de um objeto deve ser considerado típico de sua classe e não atípico. Historicamente, o princípio foi empregado várias vezes para prever novos fenômenos físicos, como quando Sir Isaac Newton calculou a distância aproximada à estrela Sirius, presumindo que o Sol é uma estrela típica e comparando o brilho relativo das duas. Whitmire disse: o artigo de 2015 teve um sério problema com o princípio da mediocridade. Em outras palavras, porque não nos encontramos vivendo em uma grande galáxia elíptica. Para mim, isso levantou uma bandeira vermelha. Ele também teve que mostrar que a maioria das estrelas, e portanto os planetas, residem em grandes galáxias elípticas, a fim de defender seu argumento de que o artigo anterior violava o princípio da mediocridade. De acordo com o princípio da mediocridade, a Terra e sua sociedade tecnológica residente devem ser típicas, e não atípicas, de planetas com civilizações tecnológicas em outras partes do universo. Isso significa que sua localização em uma galáxia de discos em forma de espiral também deve ser típica. Mas o artigo de 2015 sugere o contrário: a maioria dos planetas habitáveis não estaria localizada em galáxias semelhantes às nossas, mas sim em grandes galáxias elípticas de formato esférico. Em seu artigo, Whitmire sugere uma razão pela qual grandes galáxias elípticas podem não ser o berço da vida: elas estavam inundadas por radiação letal quando eram mais jovens e menores, e passaram por uma série de eventos de quasares e supernovas de explosão estelar na época. Ele disse: a evolução das galáxias elípticas é totalmente diferente da Via Láctea. Essas galáxias passaram por uma fase inicial em que há tanta radiação que teria completamente destruído todos os planetas habitáveis da galáxia e, subsequentemente, a taxa de formação de estrelas e, portanto, quaisquer novos planetas foram praticamente zero. Não há novas estrelas se formando e todas as estrelas antigas foram irradiadas e esterilizadas. Se planetas habitáveis que hospedam vida inteligente são improváveis em grandes galáxias elípticas, onde a maioria das estrelas e planetas reside, então por galáxias padrão como a Via Láctea, serão os principais locais dessas civilizações, conforme esperado pelo princípio da mediocridade, disse Whitmire.